Olá pessoal, vamos aqui de volta continuar no conteúdo sobre OpenMP, né? Nós vimos o básico das regiões paralelas, né? A criação do grupo de threads, do thread principal e os threads trabalhadores. Nós vamos começar a ver agora algumas diretivas que facilitam a execução de determinados tipos específicos de código, ok? Então, lá naquele básico com o OpenMP paralelo, você já consegue criar qualquer programa paralelo. Né? Lembra já o modelo, aquele modelo Perun e tudo mais, certo? Nós vamos usar agora algo que para um padrão comum em código paralelo vai facilitar a definição e a criação do grupo de threads, ok? Vamos aqui, olha só, paralelização de laços. O que é um laço? Um laço, nós sabemos que é o loop, certo? Ele pode ser um for, em geral, né? Quando você tem uma linguagem de programação em geral, você pensa um laço, um for, um while, tudo. No nosso caso, nós vamos pensar num laço específico que é o for, né? A maioria dos programas que são, como assim a gente pode dizer, limitados por CPU. O que é um programa limitado por CPU? Um programa que passa a maior parte do tempo processando, né? Não fica esperando entrada e saída, que é o tipo de programa que a computação paralela consegue otimizar, né? A maior parte desse tempo de execução da CPU é em laço, certo? Aí nos ramos da computação científica, da engenharia e computação técnica, tudo isso aí são laços que estão percorrendo uma estrutura de dados e fazendo algum tipo de cálculo. O OpenMP vai facilitar a paralelização de laços, tornando ela altamente eficiente, né? Trazendo melhoria no desempenho, representando de uma maneira que dá para você levar para qualquer dispositivo que aceite código OpenMP, né? E também tornando altamente legível, alta facilidade de compreensão, ok? Aí, gente, paralisação do laço, olha aqui. Eu tenho que ter, certo? Um requisito aí importantíssimo, né, gente? Laços com interações independentes. Ok? Independentes. Por que isso, professor? Olha, imagine aí, você tem 100 interações. Se uma interação, digamos, 15, depende do resultado da 14, eu não posso botar a 14 para um thread e a 15 para outro thread e esperar que execute ao mesmo tempo. O máximo que ocorrer era o thread que recebe a 15 ia bloquear, enquanto a 14 não termina. Então eu tenho que ter iterações independentes, em que o resultado de qualquer uma das iterações não depende de qualquer outra das interações. Ok? Não dá para paralisar no caso que tiver alguma dependência? Dá, mas aí, até pelo modelo Perun, né, como vai ter gente atualizando a mesma variável ao mesmo tempo tal, vai ter que ter um cuidado a mais no projeto do algoritmo. O OpenMP facilita muito quando você tem um cenário de iterações independentes. O exemplo mais trivial, mais basicão. Imprimir em qualquer ordem, né? A gente sabe que os threads vão ser escalonados aí, numa curva que a gente não tem controle, né? Imprimir em qualquer ordem os números de 1 até um valor máximo aí fornecido. Certo? Olha o código aqui do lado. Esse código tem toda a parte lá da função main e tal. Ele usa essa função security_scanf para transformar o argumento 1, né, no valor de max, como um inteiro, né? E pronto. Agora, este é um for. Esqueça essa parte amarela. Olha o que esse for faz.
I igual a 1, I menor ou igual que max, I mais. Imprime dois números. O número do thread, que nós estamos esquecendo por enquanto, e o I. É um algoritmo que imprime o número, né? Não tem muito mistério. O que eu faço? Se eu não colocasse o for, o que acontecer? O que acontecer nesse cenário, pelo que a gente já viu lá do Fibonacci e tudo mais? Cada thread, eu ia criar uma quantidade de threads, vamos supor, num computador quad-core, eu ia criar 4 threads, se eu não informasse, né, de outra maneira, e cada thread ia executar o for por completo. Isso para mim não tem muita vantagem, né? Eu vou ter quatro threads fazendo a mesma coisa. Então, se eu adicionar o for, certo? O que o ambiente OpenMP vai fazer? O ambiente OpenMP vai pegar essas iterações aqui, ó. Tá vendo aí? Olhando desse for, eu consigo saber quantas iterações tem? Só olhando. Tem max iterações. Então, ele vai dividir esse max pela quantidade de cores. Esse resultado vai dar um chunk de iterações. E eu vou pegar um chunk de interações e passar para um thread fazer. Certo? Então, o thread líder, né? Líder declara e lê o valor de thread. Quando chega na parallel for, cria o worker thread. A gente sabe que o líder continua e ele cria mais workers, né? Então, se for 4 cores, o líder continuaria, ele criaria mais 3, né? Tanto o líder quanto os workers cooperam na execução do laço. As iterações do laço são divididas entre as threads. E no final eu coloco uma barreira implícita, ou seja, nenhum thread pode continuar depois do laço enquanto todo mundo não tiver terminado. E em geral você tem mais iterações do que thread. Então, quando chega aqui no for, eu vou criar threads para dividir esse espaço de como é que diz? De iterações. Eu faço uma pergunta para vocês, gente. Vendo for tal, será que dava certo para fazer isso com um laço while? Não dá. Porque o while eu posso colocar, por exemplo, while true. Eu não tenho de uma maneira fácil, às vezes depende do while sim, mas nem todo while eu consigo saber, quando eu chego no código do while, quantas iterações vai ter. Né? O while é mais difícil você prever quantas iterações vai ter. Já que no caso do for, em geral, se ele tiver nesse formato canônico aí, que é ter uma inicialização, uma relação simples, mas dá para você, como é que diz, saber naquele momento quantas iterações vai ter. Então, por for funcionar nesse paralelo for, tem que saber quanto, tem que dar para o compilador descobrir quantas iterações vão ter. Justamente para ele poder dividir entre os threads, né, gente? Ok? Vamos só. Cadê aqui meu mouse? Aqui? Olha aqui. Certo? É o mesmo código lá. Tá no for básico, o programinha for básico. É o mesmo código. Certo? Não tem mistério. Vamos compilar for básico menos for básico. Vou fazer o seguinte, gente, ó. Vamos tirar a diretiva para a gente ver como é que seria
simplesmente a execução como zona paralela. Compilou, né? Tirei a diretiva. Falha de segmentação. Ah, desculpa, gente. Eu tenho que passar... Eu vou passar 5. Só para a gente ver como é que está visualizando. Então vai imprimir de 1 a 5 é muito pouco. Vamos botar 10, né? Só para a gente ver o que está acontecendo. Não, 10 ainda foi muito. Vamos colocar 5. Muito. 2. Pronto. Olha aí. O thread 0 imprimir 1 e 2. 1 e 2. O 3, 1 e 2. Até o thread 7, né? Porque essa máquina ela tem 8 processadores lógicos, né? Se eu colocar 100, são 8, vão imprimir muita coisa. Mas cada thread vai ter impresso de 1 a 100. Se eu colocar para contar as linhas, então o comandinho WC-L no Linux, conta linhas, se são 8 threads, cada um imprime de 1 a 100, vai dar 800 linhas. Né? Então os caras estão imprimindo tudo, né? Ele está pegando como se o corpo do thread fosse todo o laço. Agora vamos mudar. For. Coloquei ali a diretiva, né? For básico em 100. Vamos ver só aqui, ó. Ver se eu consigo pegar do 0. Olha aqui o 0. Foi do 1 ao 13. Por que foi de 1 ao 13? Porque 100 dividido por 8 vai dar regular. Então vamos fazer o seguinte, só para ficar legalzinho. 80. Certo? Depois a gente volta para ver nessa casa da imprecisão. A gente vai ver nos exemplos mais adiante. Ó, com 80, o thread 0 pegou, então ele não imprimiu de 0 ou de 1 a 80. Ele pegou apenas uma parte. O thread 1 pegou a segunda parte. Ó. O 0 está em de 1 a 10, né? O 1 está indo de 11 a 12. Ok? Então ele dividiu aquele espaço de iterações em pedaços para cada thread fazer. Não necessariamente, aqui ficou legal, né? O 2 pegou a P21, mas o último thread pode pegar o primeiro chunk. Isso aí você não tem como prever. Você não pode modelar seu programa achando que um determinado thread vai pegar determinada parte. Você tem que imaginar que seja qual for a parte que ela pegar do laço, vai dar para funcionar. Ok? Então, é isso que esse for está fazendo. Ele está dividindo isso aqui, ó, entre os threads. Ok? E isso é muito útil, né, gente? A única coisa que eu tive que colocar foi uma linha. E ele já separou em vários threads, né? Aí, uma coisa importante a ser notada é que o código anterior, ele não determina como as iterações devem ser divididas. Ele não determina. Certo? A maioria das implementações do OpenMP, a maioria todas, não. Pode ter um compilador que, por algum tipo de máquina, ele faça um pouco diferente, né? Olha o que eles fazem. O total de iteração, no caso, como é que é o seu total de iteração? A partir do valor inicial,
e final da variável de controle. Daí a necessidade do for estar naquele formato legalzinho, né? Eu divido em passões chamadas chunks. Naquele caso que eu botei 80, como são 8 cores, eu divido, vai dar 10. Então teria chunks de 10 iterações. Cada chunk tem um subintervalo independente, né? De todas as iterações. Uma chunk é atribuído a um thread para execução. Perfeito. Agora, se eu tiver muitas chunks, né? Um thread pode receber mais de uma chunk. Como assim? Simples. Lembra que eu disse 100? 100 por 8 não dá direitinho, né? Não vai dar direitinho. Ok? Então, eu vou ter imprecisão. Eu vou ter como se fosse 8 chunks. Mas aí vão faltar 20 iterações para ser distribuídas. Então, essas 20 são duas chunks que vão ser colocadas para 2 threads aí extras. Né? Então, ele faz a divisão inteira entre o total de iterações e o número de processadores lógicos, o número de threads, atribui igualmente e o resto ele sorteia algum desses threads para fazer o resto. Certo? Mas as iterações dentro do chunk são executadas serialmente, uma após a outra, elas não são paralisadas, né? Cada thread vai ter uma cópia de i, independente da outra, né? Porque cada i local representa uma faixa de iterações. Mas a variável de controle max pode ser compartilhada porque ela é apenas lida. Vamos voltar aqui para aquele exemplo? Se eu colocar o for básico 8, cada thread imprime 1, né? Olha que legal, né? A ordem diferente. Agora, se eu botar for básico 10, um thread aí, pronto, aqui, ó. O thread 0 imprimiu 2 vezes, ó. Aqui ele só tinha impresso uma. E o thread 1 também imprimiu 2 vezes. Então, o 0 e o 1 ganharam trabalho a mais, né? Porque depois da divisão sobrou chunk e eles passaram. Aqui a chunk foi sem graça. Porque a chunk era tamanho 1. Mais 100, se você fosse contar aqui, olha só, o 0 acabou indo até o 13. Né? Aí, 1 foi do 14 ao 26. Então, ele fez uma divisão aí que não foi nem do chunk, né? Ele pegou o que restou e dividiu ainda mais, né? Para ficar mais equilibrado. Ok? Isso a gente vai ver. Mas o mais importante é ele tenta equilibrar aí a execução. Então, isso é automático. Eu, programador, não preciso me preocupar. Desde que eu garanta que as iterações são independentes. Né? Tentar fazer isso em P-threads, meu amigo, isso é uma tortura. Né? Mas bora adiante aqui. Né? Olha só, gente, mais detalhes aqui. A diretiva for, ela tem que ser usada dentro de uma região paralela, né? Então, esse for aqui tem que vir depois do for. Ok? Como eu já disse, os laços devem estar na forma canônica. A variável de controle deve ser inteira. Certo? Justamente eu poder contar, né? Eu não posso atualizar a variável de controle no corpo da execução, porque isso criaria mais iterações, eu já dividi elas no começo. A condição paralela deve ser uma relação simples, um menor, uma coisa que dê para o compilador calcular a quantidade de iterações. Né? O incremento deve ser um aditivo constante.
eu não posso, de acordo com a interação, aumentar mais ou menos no i, né? Isso tudo para permitir que o número de interações seja conhecido. Justamente, ele precisa conhecer para poder dividir. Ok? E além disso, eu vou ter, depois do for, um conjunto de cláusulas, nós vamos ver quais são, que permitem gerenciar o laço. Nós vamos ver, por exemplo, que existe uma cláusula, a no-wait, que elimina a barreira. Se o thread líder ele terminar primeiro, ele pode continuar. Não precisa esperar os outros. Ok? O collapse int vai ser melhor mais na frente, quando a gente vê os exemplos, porque eu posso ter um for dentro de um for, né? O que eu faço com esse for dentro de um for? O collapse int, eu vou ter que passar um valor inteiro, indica quantos laços em um alinhamento devem ser paralisados em conjuntos. A gente vai ver no exemplo adiante que eu posso juntar os dois fors como se fosse um só e paralisá-lo. Aí seria entrar em colapso. E nós vamos ver mais cláusulas adiante, ok? E como é que é a questão, gente, de compartilhamento entre dados? Certo? Como é que eu garanto que uma variável que eu criei, isso aqui não é apenas para o for, isso serve para regiões paralelas em geral, certo? Existem várias cláusulas que definem como as variáveis devem ser compartilhadas entre as threads de uma região paralela. Se eu fizer pragma OMP shared A, sendo que eu declarei int A igual a 1 antes da região paralela, e vou entrar aqui numa região paralela, certo? O que isso indica? Que esse A vai ser compartilhado em todos os threads. Ok? Aí surge o risco do acesso mútuo, que nós vamos ter que tratar mais na frente. Se no lugar de shared eu colocar private, significa que cada thread vai criar uma cópia local. Aí não precisa tratar o acesso compartilhado. Oxe, mas se criou um thread local, uma cópia local, aqui é privada, né? Está escrito errado. Então, para que serve se cada um tem uma cópia local? Depois a gente vai ver que dá para combinar esses valores. Certo? Beleza? Então, basicamente é shared private. Agora, o que é o first private? É igual a private. Certo? É igual. Ou seja, vai ter cada uma cópia local. Mas, ali eu não coloquei int a igual a 1. Aí, se eu botasse first private, a cópia local ia ser inicializada com o valor 1. Somente isso. E se não for first private, ela não é inicializada. É como uma variável qualquer de C que não é inicializada. Tem compilador que já inicializa com valor padrão e tudo mais. Ou não. Ok? E last private, a variável original é atualizada com o valor da última atualização antes do final da região paralela. Esse é um pouco mais, como é que diz, sutil. O que vai ocorrer com o valor de A? Vai ficar com o valor da última thread que escreveu. Entendeu? Então, o algoritmo que você disse é um pouco mais sensível, né? Você vai ter que pensar nisso aí. Mas existem essas diretivas. Se não for especificado, se eu não botar a variável explicitamente que ela é privada ou compartilhada, por padrão, variáveis declaradas fora, por exemplo, aqui antes, são compartilhadas. Por padrão é compartilhada. Se eu declarar dentro, são privadas.
certo? Variáveis estáticas ou alocadas, o que é uma estática ou alocada? Uma variável que eu criei com malloc, com new, com alguma coisa, são compartilhadas. Elas funcionam como se fosse declarada antes, né? Nós não falamos de exclusão mútua, mas no caso compartilhado, nós vamos ter que tratar isso aí. Ok? Então, basicamente, quando a gente for ver a questão da exclusão mútua, a gente vê exemplo em código, né? Mas já para a gente sabendo que tem essas diretivas aí. E no caso da compartilhada, é aquele modelo, seria como modelo per run, né? Eu, como algoritmo, vou ter que tratar isso daí. Ok? Adiante. Olha esse exemplo aqui. Um exemplo diferente aí, né? Que faz alguma coisa, por assim dizer. Certo? Eu botei aqui só o trecho mais específico. O que é que ele vai fazer aqui? Adição de vetores. Eu vou pegar um elemento de A, somar com B e guardar em C, do vetor tamanho N. Ora, cada somazinha que vai dar em C é independente da soma das posições adjacentes, né? Então, se você fizer um praga paralelo no P-for, não vai ter problema. Eu posso fazer CI igual a A mais B numa boa. Certo? O resultado da interação é totalmente independente. Cada iteração acessa uma região de memória diferente. Não há condição de corrida. Certo? Aqui já é um exemplo mais de alguma coisa, né? Que faz algum serviço correto. Deixa eu ver. Eu fiz aqui um código maior. Professor, está muito grande esse código. Esse código aqui, gente, ele nada mais é. Esta é a função, né? Legal que agora eu não botei dentro do domain, eu botei dentro de uma função. O paralelo for vai funcionar de qualquer jeito. O que é que tem aqui de mais complexo? Eu simplesmente vou receber um tamanho, né, que você vai passar como argumento. Você vai declarar o malloc. Né? Eu usei o paralelo for para inicializar esses vetores. Eu inicializo os vetores A e B com 1 e o C com 0. Isso aí talvez nem precisasse, né? Mas só para ficar corretinho mesmo. Chama a função de adicionar. E ao final, eu imprimo. Eu fiz essa aritmética para imprimir de 10 em 10 posições. Dá um saltozinho para ficar mais visível. Imprimo a nova linha e libero aqui as variáveis, ok? O que tem de OpenMP é aqui, ó. E aqui, detalhe, se eu tirar essas diretivas e o cabeçalho, o programa serial já compila numa boa, né? É o Vector Addition. Né? Vamos ver aqui. Esse tipo de problema, como é muito simples, dificilmente vai ver ganho de velocidade, viu, gente? Porque é muito simples. Na multiplicação matriz é que a gente começa a ver, vocês já estão vendo ela ali, né? Começa a ver alguma coisa mais legal. Ok? Eu vou colocar, vamos ver, 8.000. Oito mil ficou muito, né, gente? Vamos botar então 80. Ficou mais bonitinho, né? De fato, como é a soma de dois vetores com 1, fica tudo 2. Né? A questão é que é muito curto o tempo. Né? A adição é um negócio muito rápido. Vamos tentar com 8.000. É muito curto. Eu vou fazer o seguinte, para ver se a gente consegue pegar algum. Bem, você já viram a impressão.
né? Os valores parece que estão corretos. Eu vou só comentar a parte de impressão do vetor. Certo? Tem que ter só o cálculo mesmo, não tem a entrada e saída. $8.000. Aumentando assim bem muito, 80.000. Deu, foi mais rápido. Não tá dando pra gente ver muito. Oh! Eu acho que aqui já tá dando uns segundozinhos a mais, né? Ok? O que é que a gente pode fazer? Aqui ela tá usando os 8 threads, né? Concorda comigo? Vamos ver como é que a gente faria se usar só 4. Como na aula passada, botando na mesma linha deu problema, eu vou botar aqui. Open Premium Threads igual a... Vou botar só 2. Vamos ver agora, né? Com 2. 74. Vamos executar de novo. 70. Fica na casa de 70, né? Vou adicionar para 4. Baixou um pouco, né? Se eu botar 8, será que é o normal, né? Já que a máquina tem 8 núcleos lógicos. Mas na verdade são 4 cores físicos. E como é tudo operação ponto flutuante, não tem como muito usar tudo. Mas, pelo menos, daqui, né? Com 2 para daqui com 4, você já nota que teve uma melhoria, né? Ok? Só que esse é um problema muito trivial. Para a gente conseguir desempenho, gente, tem que pegar uma cor mais interessante. Certo? Nós vamos ver esse exemplo mais interessante na multiplicação de matriz. Mas, vamos pegar um exemplo antes. Vamos pegar um exemplo agora, gente, que é um pouco artificial. Novamente, é impressão de números. Mas vai nos ajudar a entender como é que é o caso de um laço dentro do outro. Ok? Olha só. O que é que esse programa faz? Vamos dar uma respirada, um sentimento aí desse programa aí. Ó, aquela entrada, o começo, tudo a mesma coisa, né? Mas ali, no for, tem um for dentro do outro. E tem duas variáveis, né? I e J, ó. Rapaz, e aí? O que é que acontece? A impressão vai imprimir o número do thread e IJ dentro de parênteses. Né? Então, isso vai... Se eu colocar, por exemplo, o max sendo 4, vai imprimir 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Depois 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Né? Vai imprimir tudo isso aí. Mas a questão é quem imprime o quê? Certo? Com esse for daquele maneira ali. Ok? Pelo que a gente já falou, certo? Se eu colocasse ali o max com 8, certo? E essa minha máquina tendo 8 cores, ok? O paralelo for ia paralelizar o primeiro laço. Então ia criar 8 threads. Sendo que cada thread ia imprimir, como é que a gente diz? São 8 iterações, cada thread ia imprimir, cada thread ia executar todo o laço interior. Certo? Então, se eu colocasse 8,
cada thread executar isso aqui. Com um valor de I fixo, né? Ok? Então, tem um paralelismo? Tem. Tem. Mas será que é a única possibilidade? Vamos ver aqui se eu tenho esse exemplo aqui para a gente ver isso ocorrendo ao vivo e a cores. Vamos abrir aqui. Já vimos esse exemplo aqui demais, né? Vector Addition. Integer pairs. Pronto. Ah, mas aqui já... Vamos esquecer isso aqui por enquanto. E vamos formatar esse código. Eu não gosto que ele formata, aquele... Questão de gosto, né? Mas eu gosto de colocar isso aqui no mesmo nível. E gosto disso assim. Pronto. Tá aí idêntico ao slide. Eu vou passar 8. Eu vou até desconfigurar a variável para pegar o padrão, né? Integer pairs, -o. Pronto. 8. Olha o que ocorreu. Só tem um paralelo for, né? O thread 0 ficou com todos com índice 1. O thread 1, aí ele pulou o thread 1. Tem uma parte aqui, né? Ó. E tem outra parte aqui, né? Mas você nota que ele ficou todo com índice 2, né? Então o que aconteceu? Acaba que o thread fica com um I fixo e varia todo o J, né? Porque o segundo laço vai todo para dentro do corpo do thread. Ok? Esse é o primeiro comportamento. Mas será que só tem esse comportamento? Será que não tem outras possibilidades? Vamos ver aqui. Como é que é feito o paralelismo nesse caso? Se apenas o laço for... Eu esqueci de colocar. Vou colocar aqui externo. For paralelizado, as suas iterações serão distribuídas. Dentro de cada iteração há um laço for. Então, cada thread executa o laço for interno por inteiro nas interações que receber. Ok? Aí, dando outro exemplo, né? Se max for igual a 6 e o número de threads for 4, 6 iterações no laço externo vão ser divididas por 4 threads. 6 por 4 não é exato. Então, 2 threads ficam com 2 interações e 2 threads ficam com uma interação. Paralelizando apenas o laço externo, o balanceamento entre os threads não é adequado. Vamos fazer esse exemplo aqui? Como é que eu faço para forçar a quantidade de threads para ser 4? Forcei, né? E ele bota 6, né? Vamos ver aqui. Olha aí o que ocorreu. Vamos olhar um pedaço aí. Olha só, gente. O 0, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, eu fiz mais. Pera, só para 0 aqui mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Ele ficou com 12. Ok? Os outros. Por exemplo, o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 1. Aí tu vai contar que 1 ficou com 12. Então ficou 2 threads com 12 números, 12 pares a serem impressos. E outros 2 threads com apenas 6, né? Certo? Que é o que ele está dizendo aqui, ó. 6 iterações, né?
a divisão não é exata. 2 threads ficaram com 2 interações. E 2 threads ficam com interação. Ok? Então ficou desbalanceado. Por que ficou desbalanceado? Deixa eu ver aqui. Se eu coloquei só aqui. Certo. Cada chunk vai executar 6, porque o max é 6. Cada thread recebe um chunk, cada thread vai executar 6. Só que sobram 2 chunks com 6, né? Então os threads que ficaram com 6 a mais executaram 12. Ok? Então não é... Opa! Ih, o que foi que houve? Minha lousa diminuiu. Deixa eu dar um jeito aqui. Foi um xiste. Eu acho que melhorou agora. Pronto, melhorou, né? Então não é o ideal, né, gente? Eu tenho que tentar fazer isso de alguma forma. Porque, ó, com max igual a 6, são 36 pares de números. Em teoria, eu poderia botar em 4 threads. 36 é dividido por 4? É. Dá 9. Então, em teoria, eu poderia, de alguma maneira, no lugar de 2 threads imprimirem 12 e 2 imprimirem 6, colocar todo mundo para imprimir 9. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui. Eu entro em colapso. É isso aí mesmo, é. Eu entro em colapso. Igual a lousa aqui, entro em colapso. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, rapaz, em vez de paralisar só essa, calculo o total de interação dessas duas aqui. Aí dessas duas aí é que tu define o chunk. Ora, se essas duas aí, seria mais ou menos como se eu fizesse, vou tentar fazer aqui, não sei se vai estar 100% correto, I igual a 1, vírgula, J igual a 1. Na verdade, imagina assim, outra variável. I, J, K, vamos botar assim. K igual a 1. K menor do que max ao quadrado. K mais mais. Aí você pede o valor de I e J, mas você concorda que essas duas iterações, como é uma executando max vezes, dentro de outra executando max vezes, seria como se fosse esse laço aqui? Então, na verdade, eu vou pegar o max ao quadrado e dividir em chunks pelo total de threads. Ok? No caso que eu estou fazendo, que é 6, eu vou dividir 36 por 4. Isso vai me dar um equilíbrio maior. Vamos ver se isso ocorre mesmo, gente? Eu só preciso colocar Por que 2? Porque são 2 sós. Se fosse 3, colapso 3. Estou mantendo ainda no número threads 4, né, para a gente poder ver o exemplo. Aí olha aí, 9, se você parar e ver, vai ser 9. Também 9. O 2, 9. E o 3, 9. Ah, professor, mas olha o 3. Pegou uma parte do I igual a 5 igual a 6. Pegou. Mas, novamente, nós estamos supondo que as iterações são independentes. Ok? Então, isso está me dando um melhor balanceamento de carga. Correto? Ok? Aí vamos continuar aqui.
O que explicando, o compilador vai unificar os dois laços, distribuindo as iterações resultantes. Então, no lugar de 1 a max é 1 igual a max ao quadrado, as max iterações ao quadrado são distribuídas entre os threads. No caso, 36 por 4 vai dar 9. E a distribuição de carga entre os threads é mais balanceada. Certo? Temos outra opção? Temos. Olha aí. Essa outra opção é justamente colocar duas regiões paralelas. Certo? Só que para isso funcionar, ou nós temos que chamar antes aqui a função nest igual a true, nest 1, né? Ou configurar a variável de ambiente nest igual a true. Você tem que dizer para o sistema, eu aceito regiões paralelas, alinhadas. Eu aceito. Certo? O que é que esse alinhamento vai causar, gente? Aí é o seguinte. Eu vou configurar quantos threads cada região paralela pode criar. Aí eu posso configurar, por exemplo, 2,2. Aí eu digo que essa vai poder criar 2 threads e que essa vai poder criar 2 threads. Entendido? Aí o que é que ocorreria? A primeira lá, vamos continuar imaginando um max igual a 6. A primeira lá ia criar 2 threads em que o valor de 1 ia ser 1, 2, 3. E no outro thread o valor ia ser 4, 5 e 6. Só que quando chegasse na segunda, eu ia criar uma thread com J, 1, 2, 3. Outra thread com J, 4, 5, 6. Aqui também um J, 1, 2, 3. E outro com J, 4, 5, 6. Tá? Então, um thread, ele já dentro de uma região paralela, ele consegue criar outros threads. Ok? E aqui na figura é isso aí, ó. Começou uma região paralela, já criei os threads. E dentro dele, ó, cada um cria mais threads. Por isso, gente, é que tem que habilitar. Porque o cara, ao fazer isso, ele tem que ter cuidado, porque senão ele pode criar uma avalanche de threads. Então ele tem que, de alguma forma, poder dizer que não. A primeira vai criar 2, a segunda 2, e assim sucessivamente. Né? Ele tem que poder controlar isso aí. Se ele não puder controlar, pode explodir. Ok? Pode, bum, dar um fork bomb em como é que diz? Em OpenMP. Certo? Daí, são criados threads. Na primeira diretiva já são criados. Os threads criarão mais threads na segunda. O problema para entender os resultados é que OpenMP getThreadNum retorna o identificador relativo à última região paralela, então fica difícil entender a saída. Ok? E no lugar de simplesmente dizer a quantidade de threads, eu tenho que setar assim, ó. Em que a primeira região paralela cria 2 threads. Cada thread criado na primeira, ao encontrar uma nova região, cria mais 2 threads. Então, para executar esse exemplo, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, export OpenMP nested igual a true. Aí eu vou vir aqui no código, tiro o colapso, porque não tem mais um colapso, né? Faço aqui. Aqui. Né? Aí, no quadro de 4 eu boto 2,2.
E por último, vou executar do mesmo jeito que eu falei. Ok? A saída vai ficar meio complicada de entender. Porque tu vai ter que zero, tu vai ter que, pô, ficou só 2 threads. Na verdade, metade aqui é de um thread zero distinto de outro thread zero, entendeu? É porque não dá para pegar o identificador da primeira região paralela. Ok? Então, na visualização fica complicado, entendeu? Mas entenda que ele está fazendo uma divisão diferente. É outra possibilidade. Ok? No final, gente, uma figura que nos ajuda a entender é essa daqui. Ó. Lembra o primeiro caso que eu botei max igual a 6 e 4 threads? Ficou um pouco claro aí o número, mas eu não usei collapse. O que é que ele fez? 6 por 4 é 1 e resta 2. Então, thread 0, thread 1, thread 2, thread 3. Só como restou 2, o 0 pegou mais 1 e o 1 pegou mais 1. Certo? Quando eu usei o colapso, ficou 36 por 4. Então, aqui o thread 0 pegou 9, ó. Se for contando, ó. Thread 0, thread 1, thread 2, thread 3. Foi assim que feita a divisão. Usando as aninhadas. A primeira coisa que eu gerei foi uma divisão entre 2 threads. E o trabalho desses 2 threads iam ser divididos novamente entre 2 threads. Então seria como se eu tivesse o thread 00, fez isso aqui. O thread 01, opa, aqui. O thread 10 fez isso aqui. E o thread 11 fez isso aqui. Veja que ficou um formato mais geométrico, né? Enquanto que os outros eram baseados em linhas. Certo? A gente vai ver que é um padrão que surge adiante. Certo? Então daí, gente, deu para você ter uma noção de como o for funciona. E como eu posso resolver a questão do for aninhado e como vai ser as distribuições. O que é que vai ser melhor? Aí você tem que pensar em função do seu algoritmo para ver mais adiante. Certo? À medida que a gente for estudando os exemplos. Aí olha aqui. Multiplicação de matrizes. Olha como é que seria essa multiplicação de matriz. Multiplicação da matriz são 3 fors. Certo? Um for que vai linha, coluna, e um for que calcula o elemento resultante. Eu poderia colocar. Ele fez um colapso 2. Certo? Então ele vai pegar uma matriz N, né? N ao quadrado, e dividir pela quantidade de threads. Isso vai dar um chunk. E cada chunk vai ter uma quantidade de cálculos do elemento C. Poderia usar colapse 4, ou 4 não, né? Aí já é demais. 3. Veja. Olha o último for. Certo? Será que esse último for eu tenho segurança? Ele é independente? Ele, como é que diz? Poderia ser jogado de um lado para o outro? O problema do último for é que o K vai variando, e a medida do K vai variando, eu pego um valor anterior e somo ele. Tá vendo aí? Então, para um K igual a 5,
para calcular o valor de CIJ para um K igual a 5, eu preciso do CIJ calculado para um K igual a 4. E assim sucessivamente. Então, não dá para paralisar o último, né? Os outros dá para fazer numa boa. Ok? Então tá aí. Um exemplo, aí você pode até brincar um pouco. Paralisar apenas a anterior, ou a externa. Paralisar com duas diretivas, a interna e a externa. E usar o colapso. E ver o que acontece. Ok? Adiante. Outro exemplo aí, também trabalhando com matrizes. Esse é um exemplo que ele coloca no livro, de um exemplozinho básico aí de os meus estudos aí de inteligência artificial, babá e tudo mais, né? Olha só, gente. Você imagine aí um plano de células. O que seria esse plano? Esse plano é uma matriz. Certo? Então tem uma matriz aí em que tem uma célulazinha aqui no meio. Certo? A célula ela pode estar viva, se ela estiver preenchida, ou pode estar morta. Como é que seria morta? Não tem nada. Certo? Se eu tiver uma célula, aí você imagina ao redor, né? Isso tudo é preenchido. Em que só tem um vizinho aqui, vou até maximizar aqui. Ela só tem um vizinho vivo, né? O que acontece com a célula que só tem um vizinho vivo? Ela fica triste e morre. Uma célula com... Pensando na do centro, ela tem 3 vizinhos, né? Vamos até tornar mais dinâmica aqui. Ela tem 3 vizinhos aí. Ela sobrevive. Agora, se ela começar a ter muito vizinho, ela morre de fome. Né? Mas, se ela está morta e com o tempo ela volta a ter exatamente 3 vizinhos, ela ocorre um milagre. Ela ressuscita. Né? Ok? Mas aí ela volta. Ela ao ressuscitar, ela pode causar outro vizinho a morrer, outro vizinho. Enfim, é um sistema que vai dinâmico. Certo? Então são 8 vizinhos, né? Os vizinhos direto e da diagonais. E o que é o problema? O problema é que tu recebe uma matriz inicial preenchida com células vivas ou mortas, aleatoriamente. E você tem que responder, depois de quanto tempo o sistema estabiliza? Se é que estabiliza. Na verdade, dificilmente ele vai estabilizar, né? Mas tu pergunta assim, olha, depois de 1000 iterações, como é que vai estar esse sistema? Né? Isso aí foi uma tentativa de simular uma bactéria no organismo, tal, alguma coisa, para saber se a bactéria ia ficar numa proporção que iria matar o cara. Não, se ficar numa proporção menor, o cara só tem uma dor de barriga, né? Uma coisa do tipo, né? Entendido? Então, esse código, aí ele tem um exemplo aí de como é que seria a representação, né? Tem lá no livro essa figurinha. O código seria isso aqui. Certo? O que é gens aqui? É a quantidade de gerações que tu quer avaliar. Então, eu quero avaliar 1000 gerações. Ele vai decrementando de gerações, mas enquanto for maior do que zero,
Aí o que é que ele faz, gente? Ele faz um colapso aí de dois laços. Veja que tem um laço externo que ele não faz o colapso. O while. Por quê? O resultado de uma interação influencia a próxima interação. Eu vou ver os vizinhos que ela tem no momento para decidir o que ocorre no próximo momento. Mas, dentro da interação, já que é uma matriz, eu consigo botar para cada thread fazer uma parte da matriz. Né? Então é isso que eu vou fazer. Por isso é I de 0 a size e J de 0 a size. Ok? Mas aí é que está. O que é que eu faço? Eu defino uma função que vai receber o plano, que é a matriz size por size, o tamanho dessa matriz, a posição I e J. Essa função, ela vai implementar isso aqui. Ok? Então ela vai avaliar a situação e vai retornar a quantidade de vizinhos. Dada a quantidade de vizinhos, certo? O que é que eu faço? Eu verifico com o switch a posição I e J. Se a célula estiver morta, certo? E a quantidade de vizinho for igual a 3, o que ele está fazendo aqui? É como se isso retornasse 1. Porque se tiver 3 vizinhos, célula morta, mas com os 3 vizinhos, ressuscita. Eu nem sei se você suporta isso. Você está fazendo uma comparação. Considera que isso retorna 1. Então, se ela estiver morta e a quantidade de vizinhos for 3, passa a ser viva. Se ela estiver viva, né? E a quantidade de vizinhos for 2 ou 3, ela morre? Não, se for 3... deixa eu ver aqui como é que é. É um ou, né? Então, ela morre se isso ou isso for falso. Porque se tiver mais do que 3 é inanição, ou é inanição, se tiver menos que 2 é tristeza. É isso aí mesmo. Ok? Se um desses for falso, a condição toda fica 0 e ela morre. Agora, detalhe, não atualiza a própria matriz, atualiza uma matriz auxiliar. Então, eu tenho no momento a matriz atual, com os vizinhos e tudo mais, e guardo na nova matriz o próximo estado. Aí, o que é que eu faço lá no final? Fora da região paralela, isso é fora da região paralela, eu troco a matriz auxiliar, passa a apontar a matriz principal passa a apontar para auxiliar e a auxiliar passa a apontar para principal. Eu faço essa troca justamente para eu ir atualizando uma, aí quando eu atualizo essa, ela passa a representar o estado normal, então ela passa na próxima iteração a servir para base para atualizar a outra. E aí eu vou fazendo as trocas. Ok? Então aí no exemplo do jogo da vida eu consigo saber como é que vai estar a situação de cada uma. Depois de uma quantidade aí de iterações. Certo? Então, a variável gens contém o número de gerações a ser calculadas. A geração atual está na matriz plane, contendo size por size células. A próxima geração é atualizada na matriz plano auxiliar, aus plane, também com size por size. Tanto plane quanto auxiliar plane são alocados em um vetor de ponteiros por linha. Dessa maneira que é alocado. Né? A função neighbors retorna o número de vizinhos da célula no plano especificado, no primeiro argumento,
de tamanho especificado no segundo argumento, com posições. Então, ela vai percorrer os vizinhos e calcular quantos tem, né? A única mudança em relação ao código serial é a criação do for paralelo. Aquele código lá que a gente viu, se você tirar as diretivas, vai funcionar do mesmo jeito. Cada iteração do laço while mais externo, que não é paralisado, dispara a criação de uma nova região paralela. Cada iteração do laço externo calcula uma linha do plano da próxima geração. Fato. O laço interno atualiza uma única célula para a próxima geração. Isso vai do fato que eu ter usado o colapso. Ok? Plane é apenas leitura. E cada iteração interna atualiza uma única posição do plano auxiliar. O que não me dá condição de disputa. E eu consigo paralisar numa boa. Ok? Aí, gente, com esses dois exemplos, com a explicação, eu espero que tenha que ficar claro como funciona o paralelo for. Ok? Vamos passar a atividade para vocês exercitarem. E com isso, eu acredito que nas próximas aulas nós vamos ver justamente como é que seria a maneira de combinar os resultados. Que a gente só deu uma dica, né? Questão do last private e tal. Mas a gente vai ver como dá para fazer isso de uma maneira mais elaborada. Ok? Então, até a próxima aula.